Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a esse tempo. Começamos uma semana, estamos na nossa terça-feira, mas eu creio que teremos uma noite de bastante edificação essa noite. E eu quero, antes de começarmos, quero dar uma boa noite, vamos ver quem está aqui no celular já. Olá Cacau, olá amorzinho, olá Anderson, Tainara, tudo bem com vocês? Oi, Lu. Deus abençoe. A Fábia, a Kátia Butzki, Deus abençoe. Vamos estudar hoje a palavra de Deus de uma forma muito legal. Gostaria que você vá aquietando as coisas que estão ali ao seu redor, certo? Vai aquietando as pessoas. Vamos prestar atenção, que vamos fazer uma live em meia hora, joia? Meia horinha conversar acerca da palavra de Deus. Certo? Tem muita coisa para nós conversarmos. Nós queremos ser muito diretos, muito tranquilos, e com certeza Deus vai edificar a sua vida. Tem um texto antes de nós começarmos, que eu sinto no meu coração de falar para você. No Salmo de número 31, o versículo de número 24, Salmo 31, 24, diz o seguinte: Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Receba essa palavra. Tenha essa palavra no seu coração. Seja forte, seja corajoso. Você que espera em Deus. Deus é contigo. Então, persevere. Avance no Senhor. Ok? Vamos começar hoje a nossa live de hoje, conversando sobre esse tema tão extraordinário que é Você Conhece a Sua Bíblia. E eu quero começar com um texto, e eu quero botar aqui, joia. Tem um texto aqui da Palavra de Deus que começa assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Algo que você temos que entender quando falamos da Bíblia, toda ela fala de Jesus. Isso é possível compreender as Escrituras através de Jesus. Sabe, Jesus é o nosso tradutor da palavra de Deus. Desculpe. Porque no princípio era aquele que é a palavra. O texto ali é Jesus. Jesus é a palavra. Então, só é possível compreender a palavra de Deus, certo? A partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, certo? Jesus ele traduz a palavra, o propósito, o amor de Deus está traduzido na palavra de Deus. Ok? Então, sabe, guarde isso, certo? Deus, Jesus é a palavra encarnada. Jesus é que traduz a Bíblia. Toda a palavra de Deus está centrada em Jesus. E quando falamos, aqui está o texto que eu queria falar aqui. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem. E o tradutor desta palavra chama-se Jesus Cristo. Sendo assim, se não a lermos a partir de Jesus, jamais encontraremos seu real significado, propósito e valor. Se não lermos a Bíblia a partir de Jesus, jamais encontraremos seu real significado, propósito e valor. Vamos lá. Você conhece a sua Bíblia? E deixa eu trazer um princípio que eu e você estamos conversando acerca da palavra de Deus. Não, mas a Bíblia é um livro pessoal. Nós temos que entender isso. A Bíblia é um livro pessoal. Ela fala comigo. É Deus falando comigo. A Bíblia revela um Deus que criou você e deu todos os caminhos para eu e você andarmos com Ele. Certo? A Bíblia revela um Deus que criou a mim e a você e deu todos os caminhos de como eu e você devemos nos relacionar com Deus. A Bíblia nos revela a nossa origem e o nosso destino, é isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia mostra que Deus sempre abençoa aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. É o que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia também nos mostra que Deus trata com rigor, com pleno rigor, aqueles que desobedecem a Ele. É o que a Bíblia traz. Então a Bíblia é um livro pessoal, é Deus falando aos homens, e a Bíblia fala conosco, eu e você devemos ler a nossa Bíblia. É muito importante lermos a Bíblia. Certo? Qual eu ia colocar aqui, vocês têm lendo a sua Bíblia, espero que de alguma forma essa série tenha ajudado você, despertado você a amar a palavra de Deus, a ser mais intenso com a palavra de Deus. Olá Rosa, olá Gi, Jones, Rodrigo, Deus abençoe vocês. Certa vez uma pessoa me perguntou, fez uma pergunta capciosa para mim sobre as Escrituras.
A pessoa perguntou para mim assim: pastor, eu penso que o apóstolo Paulo foi maior do que Jesus. Ele escreveu mais, teve maior influência. O que você acha? A minha resposta foi extremamente simples. Eu falei assim: se não fosse Jesus, não existiria o apóstolo Paulo. Se não fosse Jesus, não existiria o apóstolo Paulo. Para você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Você consegue responder essa pergunta? Quem é Jesus para você? E, e eu e você precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Mas, especialmente os 4 evangelhos. Porque os 4 evangelhos, ele nos trazem 4 aspectos de quem é Jesus. Nós, como seguidores de Jesus, você é um cristão? Se você é um cristão, dá um like, dá um joinha, dá um coraçãozinho, certo? Se você é um cristão, eu e você devemos conhecer a palavra, conhecer principalmente os evangelhos e conhecer bem. Essa é a nossa obrigação, amado. Obrigação é conhecer os evangelhos. Os evangelhos falam de 4 aspectos da mesma pessoa, certo? Falam 4 ângulos de quem é Jesus. 4 ângulos. Você tem ali, Mateus, ele representa, fala de Jesus como rei, Jesus o rei, e tem uma visão de Ezequiel que fala das 4 faces de um ser vivente, e fala das 4 faces de Jesus. Jesus é o rei e é representado por um leão. Marcos fala de Jesus, apresenta Jesus como o servo Jesus, e fala da figura do boi, o servo Jesus. Lucas fala o homem Jesus, o filho do homem, Jesus, o homem Jesus, fala acerca do homem, a figura do homem. E João, ele nos revela o Filho de Deus, o Filho de Deus. E na figura de Ezequiel fala da águia. Então, 4 aspectos. Amados, os 4 aspectos se completam, eles não concorrem. Então, eu e você devemos conhecer esses 4 aspectos. E eu quero trazer uma breve, sabe, uma breve colocação, quero explorar um pouquinho cada um desses aspectos dos evangelhos, como eles abordam o nosso Senhor, como eles abordam Jesus, como eles expõem a Jesus. Vamos começar por Mateus. Aliás, fazendo um parênteses. Muitas pessoas, quando são questionadas acerca quais são os discípulos de Jesus, os desavisados eles têm a tendência de começar a falar o nome dos discípulos de Jesus partindo dos 4 evangelhos: Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João. E para seu espanto, talvez você não está familiarizado com isso, Mateus foi discípulo de Jesus, Marcos não foi discípulo de Jesus, Lucas não foi discípulo de Jesus e João foi discípulo de Jesus. 50% foi de discípulos de Jesus que escreveram. Agora, calma lá, como vamos expressar isso? Marcos possivelmente foi escrito por Marcos, João Marcos, sobrinho de Pedro, e Pedro foi que ditou a Marcos os escritos, os feitos de Jesus, e Marcos é considerado o primeiro evangelho, foi o primeiro evangelho que foi escrito, e foi usado como fonte de escrita para Mateus e para Lucas, e João é o dos evangelhos, o evangelho mais exclusivo, que tem mais informações inéditas. Tanto é que há um termo técnico que é chamado de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, certo? Que são evangelhos similares, certo? E João é o evangelho que não é sinótico, é o evangelho que tem o maior conteúdo dele é inédito, ok? Então, se você quer saber, o primeiro evangelho que foi escrito foi Marcos. E ele serviu de base para Mateus e serviu de base para Lucas. Nós temos que entender que o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, e a próxima live eu vou falar sobre as epístolas, nós temos que entender que foram cartas, né? Você vê com Lucas, por exemplo, ele está escrevendo: ó, excelentíssimo Teófilo, eu vou escrever de uma forma ordenada acerca dos fatos que ocorreram entre nós. Ou seja, Lucas, o médico, o cientista, discípulo de Paulo, ele como pesquisador, é aquele que escreve as ações do Evangelho, a história de Jesus de uma forma mais cronológica. É Lucas. Se você quer
um evangelho tratado de forma mais cronológica, você vai ler Lucas. Se você quer o evangelho, depois eu vou falar acerca de Marcos, que é o evangelho de ações, você lê Marcos, certo? Jesus, João, ele se mantém mais, principalmente a partir do versículo capítulo 14, ele fala muito acerca das últimas horas de Jesus antes de ser preso. Então tem as suas familiaridades, mas eu e você devemos conhecer muito os evangelhos. Vamos lá, vamos falar sobre Mateus. De Mateus, Jesus é apresentado como rei. Rei. O rei, Jesus que anuncia o reino de Deus chegou. É muito interessante você ler o evangelho de Marcos assim com calma. Você vai perceber que Jesus, quando ele começa a falar, ele diz: é chegado a vós o reino do céu. É chegado a vós o reino de Deus. No evangelho de Mateus, Jesus anuncia o reino de Deus, que o reino de Deus chegou. Jesus, ele expõe a realidade do reino de Deus, agora está ao alcance de todos. Mas Jesus, ele não prega o evangelho da salvação, ele prega o evangelho do reino de Deus. E o que é o evangelho do reino de Deus? O evangelho do reino de Deus é uma mentalidade, é uma cultura, uma forma de viver nesse mundo segundo os parâmetros de Deus. Certo? E é tão interessante isso porque é no evangelho de Mateus que nós encontramos os dois maiores discursos de Mateus. Os dois maiores discursos de Jesus estão ali, os dois maiores ensinos de Jesus para todos os seus discípulos, para todos aqueles que o seguiam, estão em Mateus. Encontramos ali o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E encontramos também quando Jesus, em Mateus 24 e 25, ele começa a ensinar acerca dos fins dos tempos. Ou seja, a melhor forma de você aprender acerca do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, você estuda Mateus 5, 6 e 7. Você quer aprender acerca dos fins dos tempos? Você não precisa estudar Apocalipse. Parta do ensino de Jesus de Mateus 24 e 25. Mas no reino em Mateus, Jesus é apresentado como um rei. Um rei. Certo? É muito legal nós entendermos a autoridade de Jesus. Como Jesus é estabelecido. O rei. Jesus anuncia o reino de Deus. O reino de Deus. Então, quando você ler Mateus, você vai dar de cara assim: Jesus vai dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Ou seja, várias vezes, Jesus ele vai mostrando o que é o reino de Deus. Ou seja, é um rei que chega à terra e mostra e revela o reino de Deus. Ali está Mateus. Mateus é Jesus, o rei. Em Marcos, aliás, e Jesus nos convida, eu vou terminar aqui, Jesus nos convida a reinarmos com ele através de uma cultura. Qual é a cultura? A cultura do reino de Deus. Nós temos que entender que quando nós queremos reinar, muitas pessoas pensam numa ideia de governo. Não, nós reinamos, nós como cristãos, nós estabelecemos governo quando vivemos a cultura do reino de Deus. A cultura, uma forma de pensar, uma forma de viver, uma forma de ser. Como o texto que eu li antes, do Salmo 31, nesse tempo que muitos estão com medo. Mas o Salmo 31, verso 24, ele fala: sede fortes e corajosos vós que confiam no Senhor. Ou seja, é uma mentalidade, é uma cultura. Essa é a cultura que eu e você vivemos. Isto é viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus é viver uma cultura. Qual cultura? Cultura do reino de Deus nesse tempo. Você pode dizer um amém por isso? Diga um amém, diga um aleluia, diga um glória a Deus. Alright? Vamos lá. Jesus, diga assim: Jesus é o rei. Mateus, Jesus, rei. Marcos. No Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus, o servo. Jesus é apresentado como um servo. Na figura de Ezequiel é a face do boi, sabe, chamado para servir. É muito interessante a narrativa de Marcos, que Marcos ele começa milagre após milagre. A partir do nascimento de Jesus, em Marcos capítulo 2, ele já começa dizendo: as pessoas ficaram sabendo que Jesus está em casa. E isso para os mais antigos tem uma figura para nós muito forte. Jesus está em casa, Jeová chamar. Sabe? Jesus estava em casa, e sabendo das pessoas que Jesus estava em casa, as multidões iam até ele. É interessante que Marcos é milagre pós milagre, reações do sobrenatural de Deus agindo de uma forma extraordinária. Jesus servindo em todo o tempo aos propósitos de Deus. E como Jesus
Em todo o tempo ele estabelecia os propósitos de Deus, servindo as pessoas. Mas só é possível, guarde isso, só é possível servir a Deus servindo pessoas. Jesus ele veio e em tudo serviu a Deus. E como ele fazia isso? Servindo as pessoas. Tal qual Jesus, eu e você temos também o chamado de servir as pessoas da parte de Deus. Como? Em suas necessidades. Nós vemos Jesus ressuscitando coxos, curando coxos, nós vemos Jesus multiplicando os pães, as duas multiplicações de pães estão aí em Marcos. Nós vemos muitos milagres de Jesus, milagres extraordinários, é milagres em cima de milagres. Marcos é Jesus em ação, é Jesus servindo. Mas Jesus nos ensina, no livro de Marcos, que seguir a Jesus, seguir a Ele, é negar a si mesmo. Mas o Evangelho, colocado em Marcos, ele é muito claro onde que seguir a Jesus é negar a si mesmo, é tomar a própria cruz, é servir de exemplo, servindo as pessoas da parte de Deus. É isso que Jesus ensina em Marcos. Você quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Servir as pessoas nas suas necessidades. Em Marcos, Jesus nos ensina que o maior para Deus é aquele que serve e não aquele que é servido. É extraordinário nós entendermos isso. Serviço. Se Jesus foi a excelência em serviço, em servir aos outros, o que ele espera de nós? Que nós também venhamos servir a ele. Servir, amar a Jesus, seguir a Jesus, é negar-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É servir as pessoas. Ou seja, é antes da minha necessidade a necessidade do próximo. É isso que nós vemos em Marcos. Marcos é Jesus servindo a Deus como? Servindo pessoas. Você quer servir a Deus? Quantos querem servir a Deus? Levanta a sua mão, eu levanto as duas. Como é que você vai servir a Deus? Servindo pessoas. Aonde, pastor? Nas suas necessidades. Olá, Cecília. Olá, Luciane. Olá, Fabão. Deus abençoe. Olá, Thay. Ok? Então, entenderam isso? Marcos, ele nos mostra Jesus o servo. Mateus, o rei. É interessante isso. Mateus, o rei. Como é que Jesus reina? Como é que Jesus expõe a sua autoridade? Livro de Marcos. Servindo. Servindo. Servindo quem? Servindo a Deus, servindo pessoas. Adiante, nós temos o evangelho de Lucas. Lucas é Jesus apresentado como o Filho do Homem, a face do homem. Lucas nós vemos Jesus 100% homem. Jesus, o homem perfeito. Nós temos que entender que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele viveu na terra sendo 100% homem. Ele continuou sendo Deus, mas ele abriu mão nessa terra de todos os seus atributos de Deus. Ele, em nenhum momento, ele usou os seus atributos de Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou, mas ele continuou sendo Deus. Mas ele também era 100% homem, dedicado a Deus. Um homem em perfeito relacionamento com os homens. É tão interessante que nós vemos Jesus como ele se relaciona com as pessoas no livro de Lucas. Jesus indo na casa dos publicanos e pecadores, Jesus falando com as pessoas, com Zaqueu, é Jesus se relacionando, Jesus homem. Em Lucas nós vemos a abordagem do autor revelando através da genealogia de Jesus que Jesus veio para todos os homens, para todos os povos, para todas as raças. É interessante que, tal qual Mateus quem escreveu a um judeu, sabe, um judeu, Mateus, ele expressa Jesus, ele mostra Jesus até a linhagem, até Abraão. Mas Lucas, um gentio, ele mostra Jesus chegando a todas as nações. Certo? Jesus é alguém para todas as pessoas. É interessante nós entendermos isso. Jesus é um Jesus de todos, é um Jesus homem. E em Lucas 19:10, ele revela muito claro qual o propósito de Jesus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus, homem, veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Qual é o meu propósito e o seu propósito ao olharmos como Jesus? A vivermos como Jesus. É vivermos 100% para Deus, como homens, vivendo 100% para Deus, comprometidos em buscar e salvar o perdido. Vemos Jesus em sua humanidade, o Filho do Homem. E agora guarde isso, Jesus sendo gente como a gente.
Nós temos que entender isso, que Jesus é gente como a gente. Ah, mas pastor, mas Jesus era Deus. Ele era Deus, mas ele era 100% homem. Nós vemos Jesus, ali no texto, nós vemos Jesus com fome, nós vemos Jesus dormindo, nós vemos Jesus em toda a sua humanidade, certo? Nós vemos Jesus era gente como a gente. E ele vivia como gente como a gente. Jesus era um homem de relacionamento. É tão interessante isso que Jesus se relacionava com todas as pessoas. Mas nós temos que perceber isso. Se você é filho de Deus, você precisa se relacionar, aprender a se relacionar. Porque Deus criou eu e você um ser relacional. E nós vemos isso em Lucas. Jesus se relacionando com publicanos, ou seja, as pessoas mais odiadas pelos judeus, que eram aqueles que cobravam impostos. Nós vemos Jesus se relacionando com os judeus. Nós vemos Jesus se relacionando com as multidões. Nós vemos Jesus se relacionando com pessoas eruditas, com pessoas simples. As pessoas chamadas de pecadoras tendo acesso a Jesus. Mano, Jesus ele não era uma ilha, Jesus ele se relacionava. Em Lucas, Jesus nos convida a ser gente como ele foi. Mas Jesus foi gente. E ele convida eu e você a sermos gente. Gente. Você não pode esquecer, você é um cristão. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aleluia por isso. Mas você continua sendo gente. Então, nesses dias, às vezes dias difíceis, estamos vivendo esses dias de tamanha incerteza. Você não precisa ter medo, ter às vezes preocupações, faz parte da humanidade. Mas o medo não governa você, porque você tem uma fé dentro de você, que leva você a confiar em Deus, a ser forte e corajoso. Mas entenda desse jeito. Você é ser humano, tal qual Jesus era. Jesus era um ser humano, com necessidade. Sabe? Não fuja da sua humanidade. Mas você pode em tudo agradar a Deus, sendo 100% um ser humano. É possível você em tudo agradar a Deus, sendo 100% humano. Jesus mostrou isso, o Filho do Homem. Agora nós vemos João. João, ao contrário, não é o contrário, mas é outra face de Jesus. Em João, Jesus é apresentado como o Filho de Deus, a face da águia. Jesus 100% Deus. É interessante que logo em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista ele fala acerca de Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, nós vemos essas facetas. Mateus, Jesus o Rei. Marcos, Jesus o servo, o sofredor. Lucas, Jesus 100% homem, o Filho do Homem. João, Jesus 100% Deus, o Filho de Deus. Jesus é tudo isso. E qual o resumo, talvez, do Evangelho de João? João, o discípulo do amor, chamado do amor, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas de Jesus, João tem o conteúdo mais exclusivo, principalmente dos capítulos 13 ao versículo 17. Nós vemos lá os relatos dos acontecimentos da última reunião de Jesus com os seus discípulos. É tão interessante isso. E a partir do versículo 13 de João, nós vemos Jesus na última ceia. Jesus lá na última ceia, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos e ele começa a relatar. Nós vemos ali, ele começa, em João 13, ele fala de Jesus lavando os pés dos discípulos. Em João capítulo 14, Jesus ele revela qual vai ser a continuidade do seu ministério. Ele fala acerca da obra do Espírito Santo. Em João 17, quando ele ora por si, ele ora para os seus discípulos, ele ora por mim e por você. Jesus, o Filho de Deus, convida eu e você a sermos um com Deus através dele. Lembra lá a oração de Jesus? Ele diz: Pai, que eles sejam levados à plena unidade, que eles sejam um. E é tão interessante isso. Agora presta atenção, você está sentado aí? Olha lá, vocês aqui que estão comigo, vocês estão ali? Olá, Edivone. Você está ali? Ok, guarde comigo, preste atenção. Jesus, quando ele fala isso, Pai, que eles sejam levados à perfeita unidade, sejam um. Qual é a perfeita unidade? Qual é a comparação? Que eles, ou seja, eu e você, sejamos um, tal qual eu e o Pai somos um.
A primeira unidade que eu e você somos é em Deus. Mas guarde isso. Se eu e você estamos unidos em Deus, nós estamos unidos com o nosso semelhante, com o nosso irmão. A nossa unidade não está estabelecida em nossas uniformidades, em nossas áreas em comum uns com os outros, em nossas áreas de interesse. Não, a nossa unidade uns com os outros está baseado que nós somos unidos em Jesus. E a partir de Jesus nós somos um. Mas nós podemos divergir sem dividir. Porque quem nos une não são pontos que nos une não são pontos de vista semelhantes. O que nos une é uma pessoa, é Jesus. Então, Jesus nos convida, eu e você sermos um com Ele. Se eu e você somos um com Ele, nós somos um com o Pai. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Mas nós temos que entender, eu e você temos um chamado a caminharmos em unidade com Deus através de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, somente o Filho de Deus era possível fazer isso. Então ele ora para que eu e você sejamos um. Em primeiro lugar, um com Deus. Agora, guarde isso, eu não posso terminar essa live sem falar isso. Não é? Resolva as suas pendengas com os outros irmãos. Não tenha divergência. Por quê? Você é um. Ah, mas eu não gosto de plano. Ah, deixa eu perguntar algo para você. Abra bem os suas orelhas. Pensa da seguinte forma, se Jesus ama aquele seu irmão que você não gosta muito, se Jesus ama ele, e você não vai muito com a cara dele, significa que você é melhor do que Jesus? Hein? Se Jesus suporta aquela pessoa, se Jesus ama aquela pessoa, e você não vai muito com a cara, o que significa? Que você é melhor do que Jesus? Ou está faltando o exercício do amor? Mas lembre-se, você é um com ele. Você é um com aquela pessoa. Você é um. E você precisa daquela pessoa. Sabe por quê? Que tem parte de Jesus que você vai conhecer naquela pessoa. Que em função de você talvez não ir muito com a cara, você está deixando de descobrir quem Jesus é. Lembre-se, há facetas de Jesus que você só vai descobrir na vida do seu irmão. E quanto mais eu e você fomos abertos a relacionamento, mais eu e você vamos descobrir facetas de Jesus na vida de outras. Ao estudar os evangelhos, ao nós estudarmos os evangelhos, precisamos encontrar quem Jesus é. Só assim nos será possível ser em tudo semelhantes a Jesus. Mas como eu vou ser semelhante a Jesus se eu não sei quem Jesus é? Como eu vou querer ser alguém igual a Jesus? Ser um discípulo de Jesus? Se eu não sei quem ele é? Então, eu preciso estudar os evangelhos, conhecer os evangelhos, para descobrir quem Jesus é. Nós vemos em Mateus Jesus, o rei, que vivia, manifestava e dava acesso ao reino de Deus para todos. Mas Jesus dizia, o reino de Deus chegou como? Vivendo o reino de Deus, anunciando o reino de Deus e manifestando o reino de Deus, dando acesso ao reino de Deus a todas as pessoas. Jesus, ele era o servo, ele servia a Deus servindo as pessoas. Como você quer servir a Deus? Servindo pessoas. Jesus, nós vemos em Lucas, o filho do homem que convida todas as pessoas a serem pessoas cheias de Deus. Nós vemos isso em Lucas, Jesus, o filho do homem, um ser humano cheio de Deus, tal qual eu e você podemos ser. Uau! E Jesus, em João, o filho de Deus, que por amor chama eu e você, todos, a serem um com Deus. Aleluia! Vamos os evangelhos. Vamos estudar os evangelhos. Sabe, vamos ler os evangelhos. Não é dizer rápido, é simples. Por exemplo, Marcos, você lê em meia hora, são 16 capítulos. O evangelho da ação. Nós cremos. Algumas pessoas dizem, não, é muito ativismo. Mas se você é contra ativismo, não leia Marcos. Nós vemos é Jesus em ação em Marcos. Mas leia os evangelhos, você vai descobrir facetas extraordinárias de Jesus. Ok, queridos? Então, sabe, se empolgue em estudar a palavra de Deus. Se empolgue. Leia os evangelhos, conheça Jesus. Que você só será possível você ser um discípulo de Jesus se você conhecer Jesus. Então,
Coloque como alvo. E agora deixa eu dar um alvo para você. Se assente ali, um alvo para você. Leia os evangelhos pelo menos uma vez por mês. Os 4 evangelhos. Se eu quero ser um pouco mais audacioso com você, leia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, pelo menos uma vez por mês. Efésios e Romanos também. Aliás, leia primeiro, o Novo Testamento inteiro. Mas se você for escolher algo, leia pelo menos os evangelhos, até você conhecer bem os evangelhos. Conheça bem. É importante para a sua fé, a qualidade da sua fé. E você vai perceber essas nuances de quem Jesus é. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai Celestial, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos fé, uma vida de fé. Se eu nesses dias que muitos estão com medo, reticentes, ansiosos, eu quero liberar força e coragem para viver esses dias com ousadia, crendo no Deus Todo-Poderoso. No Deus Todo-Poderoso. Senhor, que ao lermos as Escrituras, possamos compreender quem o Senhor é. Quem o Senhor é. Senhor, o Espírito Santo esteja trazendo luz, esteja trazendo, como diz o apóstolo Paulo, iluminando os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender as grandezas para o qual o Senhor nos chamou. Obrigado pela vida dos meus irmãos, eu libero provisão para a vida de cada um deles, aquele que está me assistindo. Senhor, eu libero a palavra de provisão, que não tenha preocupação, mas eu libero sobre a sua vida uma agenda cheia nessa semana. Mesmo com o feriado, eu declaro uma agenda cheia. Em nome de Jesus, eu libero paz na sua casa. Eu libero uma palavra de saúde sobre você. Saúde sobre o seu espírito. Saúde sobre a sua mente, uma mente saudável, uma mente sã. Saúde espiritual sobre você e a sua casa. E eu declaro, você é uma pessoa que vive o reino de Deus e anuncia o reino de Deus. Amado, anuncie o reino de Deus para aquela pessoa que está te procurando. Tem pessoas que estão dizendo para você, pelo amor de Deus, fale de Jesus, seja ousado. Fale de Jesus, opere milagres, anuncie o reino de Deus. Opere milagres através da vida das pessoas. Deus conta com você para manifestar o reino dele nesse tempo. Permaneçam abençoados. A minha live com você agora é apenas na semana que vem. Quinta vamos ter feriado, ok? Então não vamos ter live. A live apenas temos na sexta-feira. Live cor-de-rosa para elas, com a pastora Raquel. Deus abençoe a sua vida. Compartilhem as nossas mensagens que temos ministrado nas nossas redes sociais. Permaneçam abençoados. Fiquem com Deus.